2 Timóteo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre ensinamento. Vamos entrar na presença de Deus juntos e aprender um pouquinho o que é ensinamento. Transmitir, pregar, anunciar o Evangelho de Cristo. 2 Timóteo 2. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Primeiro devemos nos fortificar na graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ser entre muitas testemunhas, quer dizer, vendo os testemunhos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, dos homens de Deus, dos servos de Deus, as mulheres de Deus, a gente deve confiar a homens fiéis, que sejam idôneos e que ensine uns aos outros. Desde que eu me converti, eu sempre tive muita sede de fazer um núcleo na minha casa para a gente poder estudar o Evangelho juntos. Formar um grupo de pessoas interessadas para nós lermos a Palavra de Deus e, lendo ela, aquilo que o Espírito Santo de Deus revelasse, nós transmitiríamos um para os outros. E assim iria abrindo o nosso entendimento para que nós entendêssemos a Palavra de Deus. Claro que também nós temos que fazer leitura da Bíblia, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que estar aprendendo com homens e mulheres idôneos, que nós olhamos para ele e vemos testemunho de verdadeiro cristão. Então, eu sempre tive muita sede de aprender do Senhor. Eu não sou nenhuma teóloga, eu não sou nenhuma bacharel, mas nas minhas poucas forças eu fui tentando aprender com homens e mulheres que sempre eu olhei para a vida e vi que era um exemplo de pessoa cristã. E eu tenho muita necessidade disso. E eu gosto também de ensinar. Mas não porque eu seja a sabichona, porque eu sei tudo, porque eu aprendi tudo, porque ainda que a gente vivesse milhares e milhares de anos, nunca a gente aprenderia o suficiente para dizer, eu posso, eu sou. Mas nós sabemos que sempre nós dependemos de alguém. E no mundo espiritual, principalmente, nós dependemos de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina e é Ele também que coloca pessoas perto de nós que nos ajude a caminhar no Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele deve ser pregado para a salvação. Ele deve ser pregado para que as almas venham se render aos pés do Senhor e entender que ele necessita de Jesus. É muito bom nós, quando aprendemos, poder ensinar. Eu ainda estou aprendendo, tive professores, tenho professores e vou continuar tendo, porque eu preciso dos meus líderes espirituais para estar me orientando cada dia mais e melhor na palavra de Deus. Quando a gente nasce para o Evangelho, é assim como um bebê, uma criança que também nasceu no Evangelho, que acabou de nascer e que depende
de um pai, de uma mãe, para cuidar, para alimentar, para ensinar. Assim também é quando nós nascemos no Evangelho. Nós precisamos de alguém que nos ensine. E existe, viu, vários homens e mulheres de Deus idôneos, mestres, que ensinem a verdadeira palavra de Deus, não com arrogância, não com soberbania, não se achando, mas com simplicidade, com humildade, entregando aquilo que Deus coloca no seu coração através do teu Espírito Santo e nos ajudando, a caminhar na presença do Senhor. E eu vejo aqui pela palavra de Deus que se nós temos o ministério de ministrar a palavra de Deus, como está aqui em Romanos 12, no versículo 7, que diz assim: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Coisa muito linda é quando nós podemos aprender e através do que nós aprendemos, nós ensinar outras pessoas, não deixando nunca de aprender, porque ninguém pode ser um professor sem antes ter sido um aluno. O médico nunca vai poder entrar numa sala de cirurgia, fazer uma cirurgia numa pessoa, abrir essa pessoa, sem ter pleno conhecimento do que ele está fazendo. Porque ele pode matar aquela pessoa. E no Evangelho não é diferente. Se nós não soubermos o que estamos falando, o que estamos pregando, o que estamos anunciando, a maneira de fazê-lo, nós também podemos matar pessoas. E matar feio, porque não mataria só na carne. Não mataria só no físico, mas mataria na alma, no espiritual. Existem milhares e milhares de pessoas que se afastaram do Evangelho por causa de alguém que não soube ministrar uma palavra de amor, de tolerância, de compaixão, de compreensão, porque não deu o testemunho de uma pessoa idônea. E aí as pessoas olham e se afastam. Então a gente acaba perdendo aquela alma e o Senhor fala que nós prestaremos uma conta muito grande se por causa da nossa vida um dos pequeninos do Senhor perecer. E eu estou falando isso tudo porque com esse tempo que eu tenho na presença do Senhor, como eu já disse, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir mensagens. Eu procuro no YouTube pregadores da palavra de Deus, eu analiso a mensagem, eu analiso a vida do pregador, eu vejo se as palavras dele são palavras positivas, de ensinamento, de unção, para realmente que o reino de Deus cresça e apareça. Então, a gente tem que ser um pouco que nem o povo de Bereia, porque tem muita gente que entra na igreja e não tem conhecimento nenhum do Evangelho. Aí tem aquele ministro lá da palavra, aquela ministra da palavra, que ali em cima fala coisas que às vezes não tem nada a ver. E a pessoa que está sentada no banco, que ainda é crua na sua visão espiritual, ela acaba recebendo algo que não é verdadeiro. Ela acaba glorificando ao Senhor naquilo que não deve ser glorificado. O momento de se pedir, Senhor, tenha de misericórdia, às vezes fala, aleluia, glória a Deus. No momento de dar um glória, fala outra coisa, porque não está atento à palavra e nem procurou aprender. Porque a gente não pode deixar para ir para a igreja aprender a palavra de Deus só na igreja. A gente tem que se interessar pelo Evangelho em casa, sozinha.
ler a Bíblia, orar, consultar o Santo Espírito, procurar um dicionário se não entender, aí procurar pessoas idôneas, pessoas que você vê que tem testemunho verdadeiro de cristão, mas não somente na forma de se vestir, mas principalmente na forma de falar, e se fala em cima da verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor, ele aqui chama a atenção: tu, pois, que ensina a outros. Olha, essa palavra está em Romanos 2, no versículo 21, que diz assim: tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Como que uma pessoa que está com a sua vida totalmente desprovida de exemplo pode se dar o luxo de subir na Terra Santa, de subir no altar do Senhor, ministrar a palavra de Deus com uma vida torpe, com uma vida torta, e chega ali e quer ensinar as pessoas a fazerem aquilo que ele mesmo não faz? Sabe o que o Senhor fala a respeito disso? Que são cegos guiando a cegos, e ambos cairão juntos no abismo. Então é necessário ter o conhecimento da palavra, por menos que seja, mas o suficiente para que quando a leitura for feita, quando a palavra for pregada, você prestar atenção, analisar ela com as Sagradas Escrituras para ver se verdadeiramente estão te ensinando o que é certo. Então o Senhor diz aqui: como que nós podemos ensinar quando nós mesmos não praticamos? Não tem como. O servo de Deus, ele não pode dizer assim: eu sou cristão, mas a minha mão direita não é. Não. O que significa isso? Eu posso ser cristão, mas com a minha mão direita eu posso bater, eu posso dar tapas, eu posso brigar, eu posso arrancar cabelo. A minha boca ainda não é cristã o suficiente ao ponto de eu controlar a minha língua para não levar nenhuma palavra que machuca, que ofende, que escandaliza, porque não devemos ter palavra torpe na nossa boca. Essa boca é como uma fonte, e a fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ela tem que ter ou somente água doce ou somente água salgada. As duas não tem como sair da mesma fonte. E o Senhor fala aqui na palavra dele, em 1 Timóteo 4, no versículo 13, assim: persiste em ler. Ler o quê? Palavra de Deus. Exortar e ensinar até que eu vá. Olha bem, o Senhor diz que nós devemos persistir em ler, exortar e ensinar. Mas agora, porque eu acho que eu sei um pouquinho mais, eu devo chegar nas pessoas que não sabem e tratá-las com ignorância? Tratar elas com desleixo? De jeito nenhum. Porque eu sei um pouquinho, eu tenho que tratar as pessoas que não sabem melhor. E sabe por quê? Elas dependem de mim e de você que está do outro lado da telinha para ensinar a verdade da palavra de Deus para ela. E se não tiver quem pregue, não vai ter quem aprenda. Se não tiver quem ensine, não vai ter quem aprenda. E nós precisamos ensinar. O Evangelho de Cristo foi feito para a salvação das almas, para o reino de Deus, para o seu crescimento. E nós, como um corpo bem ajustado,
servimos para esse crescimento, nos ajudando uns aos outros. Aquilo que eu não sei, eu pergunto para aquele que sabe. Sempre vai ter alguém que sabe muito mais do que eu. E se aquela pessoa que sabe muito mais que eu não souber o suficiente, ela com certeza tem outra pessoa que sabe mais do que ela, e a outra, e assim por diante. Nós conhecemos mestres, professores, pessoas que nós devemos honrar, respeitar, porque foram colocadas para nos ensinar. E para chegar a ser um professor, um mestre, primeiro tem que ser humilde para ser um aluno e saber que eu não sei o suficiente para não querer aprender mais nada. Aqui em Isaías 40, no versículo 14, olha que coisa linda. Fala assim: com quem tomou ele conselho e lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Com quem você tem tomado conselho? Quem que é que você tem olhado e visto que ele tem entendimento nas Sagradas Escrituras? E ele é capaz de te ensinar um caminho de juízo, um caminho certo, que tem conhecimento suficiente para te mostrar um caminho de entendimento que vai te levar diretamente ao caminho que te leva à porta do céu. Com quem tomou ele conselho? Quem lhe deu entendimento? Quem lhe ensinou o caminho do juízo? E lhe ensinou conhecimento e mostrasse o caminho do entendimento? A única pessoa que é mestre por excelência e que não precisa de nada nem de ninguém é o Espírito Santo de Deus, ao qual nós dependemos totalmente dele. Meu irmão, minha irmã, que está do outro lado dessa telinha, procure pregar a verdade. Procure ensinar com mansidão, com tolerância, com amor, com leitinho morno, com mingauzinho carregando no colo, até que essa pessoa amadureça o suficiente para que ela também possa ensinar outros e continuar aprendendo. Aprender o que é correto. Uma vez eu fui num trabalho na igreja, ao qual o ministro da Palavra de Deus arrumou fotografia, máquina fotográfica, para tirar a foto de Rebeca e levar para Isaac. Naquela época, ele arrumou uma máquina fotográfica e uma foto. Na mensagem, e as pessoas davam glória a Deus e gritavam aleluia, sem entendimento da palavra que diz que nós não devemos nem tirar e nem acrescentar um ponto ou uma vírgula sequer. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Talvez se fosse nos dias de hoje, se tirasse uma foto da Rebeca, né? Levaria para o Isaac conhecer, para ver se ele ia gostar dela. Talvez nos tempos de hoje iria
dobrar o joelho e orar para saber se aquele preparado, aquela preparada é do Senhor. Mas naquele tempo não. Naquele tempo não. Naquele tempo o principal era a bênção de Deus, a bênção dos pais, e que a pessoa fizesse parte da sua parentela. Tinha que vir do mesmo regime social, tinha que vir do mesmo enquadramento, tinha que ter a mesma consciência, a mesma sã doutrina, o mesmo ensinamento. Essas eram as coisas que eram focadas naquela época. Isaac conheceu Rebeca quando ela foi trazida a ele com um véu no rosto, e ele tomou-a e levou para a tenda da sua mãe. Não antes do que isso, nem por foto e nem por nada. Vamos vigiar, vamos ensinar, mas ensinar a verdade, porque a verdade vos libertará. Amém? É só um pouquinho. É só um pouquinho, é uma gota d'água no oceano. É só um pouquinho. Se você gosta da minha ministração, ainda que muito singela, deixa o teu ok, compartilhe com um amigo, e eu te abençoo no nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua casa e com a sua família. Amém? Beijo carinhoso no seu coração.